Nós estamos ainda para dizer a última palavrinha a respeito do sacramento dos enfermos, a unção dos enfermos, que se realizaria de uma maneira mais perfeita se fosse, por exemplo, junto com a missa, ou então, pelo menos, com a Eucaristia e a penitência. Na verdade, diz o Catecismo, no número 1525, assim como os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia constituem uma unidade chamada os sacramentos da iniciação cristã, pode-se dizer que a penitência, a sagrada unção e a Eucaristia como viático constituem, quando a vida cristã chega ao seu termo, os sacramentos que preparam para a pátria, ou sacramentos que consumam a nossa peregrinação por este mundo. Que as nossas famílias considerem com todo o amor, com todo o respeito e com toda a vontade de aproveitar estas graças, grande sacramento da unção dos enfermos, que sem dúvida traz tanta paz àqueles que o recebem. Eu posso dizer isto. E digo, inclusive, uma paz física, uma tranquilidade de coração. E falo não apenas pelas vezes que eu recebi, mas também pelas vezes inúmeras em que eu o administrei. Eu gostaria de conversar com meus irmãos a respeito de uma outra coisa que nós precisamos revalorizar na igreja: os chamados sacramentais. A igreja, como diz o Sacrosanto Concílio, o documento sobre a liturgia do Concílio Vaticano II, a Santa Mãe Igreja instituiu os sacramentais. E o que são eles? Que são sinais sagrados, pelos quais a imitação dos sacramentos, portanto, são apenas imitação dos sacramentos, são significados efeitos principalmente espirituais, obtidos pela impetração da Igreja. Os sacramentais têm uma força muito grande, mas não é uma força que vem de si mesmo, como dos sacramentos. No sacramento está o corpo e o sangue de Cristo. Na Eucaristia, no batismo, dá-se a vida da graça àquele que nunca teve. Nos sacramentais, este efeito depende não só da oração da igreja, mas depende também da fé daqueles que o recebem. Pelos sacramentais, diz o concílio, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos. Nesse sentido, eles acabam sendo uma preparação para os sacramentos. Estão santificadas as diversas circunstâncias da vida. Alguém me perguntaria, mas então quais que são esses sacramentais? A igreja institui os sacramentais para santificar determinados ministérios, determinados estados de vida, circunstâncias da vida cristã, ou então o uso de coisas úteis ao homem. Podem também, claro, responder às necessidades, à cultura e à história do povo cristão. Compreendem sempre de uma oração que vem acompanhada de um determinado sinal. Pode ser a imposição das mãos, o sinal da cruz, ou então a expressão com água benta, que lembra o batismo. Todo o batizado, é bom que se saiba, é chamado a ser uma bênção, e, portanto, a abençoar. E por isso que os leigos podem presidir certas bênçãos.
Quanto mais esta bênção se referia à vida eclesial e sacramental, tanto mais ela é reservada, ou este sacramental é reservado aos bispos, aos padres, aos diáconos. O sacramental não confere a graça do Espírito Santo como sacramento, mas pela oração da Igreja prepara o fiel para a graça e dispõe a cooperação com ela. Como diz aqui ainda o documento do Concílio Vaticano, para os fiéis bem dispostos, quase todo o acontecimento da vida é santificado pela graça divina, que flui do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor, do qual todos os sacramentos sacramentais adquirem a sua eficácia. Todo o poder santificador da Igreja, claro, vem da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E quase, diz o concílio, não há uso honesto das coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e louvar a Deus. Por isso, por exemplo, nós rezamos antes das refeições e abençoamos as refeições. Isso aqui é um sacramental. Por isso, por exemplo, se benze um terço, uma casa, porque toda bênção é louvor de Deus e é um pedido para obter seus dons. O São Paulo aos Efésios vai dizer-nos que os cristãos são abençoados por Deus em Cristo, Deus que é o Pai de toda a sorte de bênçãos espirituais. A Igreja sempre invoca o nome de Jesus para dar a sua bênção. Certas bênçãos, por exemplo, consagram as coisas de uma forma duradoura. Por exemplo, consagra-se um cálice, uma patena. Por exemplo, consagra-se uma igreja, consagra-se um altar. Mas vejam, há bênçãos que são dadas, não são sacramentos. Por exemplo, o abade ou abadesa de um mosteiro, a consagração das virgens, ou então um rito de profissão religiosa. E há alguns ministérios da Igreja que são sacramentais, não são sacramentos, por exemplo, leitores, acólitos, catequistas, etc. Quando a Igreja exige publicamente, com autoridade, em nome de Jesus, que uma pessoa ou um objeto sejam protegidos contra a influência do maligno e subtraídos ao seu domínio, fala-se então de exorcismo. O exorcismo, portanto, consiste nisso, em um sacramental pelo qual a Igreja, publicamente, com autoridade em nome de Jesus Cristo, pede que uma pessoa ou um objeto sejam protegidos contra a influência do maligno e subtraídos ao seu domínio. Jesus o praticou, e é dele que a Igreja recebe o poder e o encargo de exorcizar. O exorcismo aparece, por exemplo, no batismo, antigamente de uma forma mais solene, hoje de uma forma mais simples. O exorcismo, chamado exorcismo solene, é praticado por um sacerdote com a permissão do bispo, depois de estudar realmente o caso para ver se pode pensar numa influência diabólica. Nele é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela Igreja, diz o Catecismo. Qual é o fim do exorcismo? É expulsar os demônios e livrar da influência diabólica. E isto pela autoridade espiritual que Cristo confiou à sua Igreja. Portanto, pode-se pedir o exorcismo
mas a Igreja só concederá solenemente a partir do momento em que ela assume a consciência de que se trata de uma verdadeira possessão ou infestação diabólica. Todos nós podemos pedir ao Senhor que nos livre do demônio. Nós dizemos todo dia no Pai Nosso: livrai-nos do mal. Esse do mal é do mal. Nós podemos rezar, por exemplo, o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo: protegei-nos do combate, cobri-nos com o vosso escudo. São orações que vale a pena fazer, porque, como diz São Pedro, o demônio está sempre ao nosso redor, como um leão, à busca de quem devorar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre, libertando-vos de todo o mal.